Aqui já aparece a gravação, então acho que podemos começar. E a todos, a partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 18 de fevereiro de 2022. Todos já confirmaram presença, acessando a pauta. Como de costume, a gente pode seguir a ordem da pauta. O primeiro processo que temos pedido de sustentação oral é EDP São Paulo Distribuição de Energia. É um processo de relatoria do Dr. Faisal, com pedido de sustentação oral do Dr. Fernando Monteiro. É o AIN 41.19.107. Dr. Faisal, faz a leitura da acusação das acusações, por favor. E aí, na sequência, o Dr. Fernando inicia a sustentação oral. Bom dia a todos. Obrigado, Dr. Samuel. Na verdade, são 5 acusações, né? Vou fazer uma leitura das acusações e depois devolvo a palavra. Então, o auto de infração foi lavrado com base em 5 infrações. A primeira, crédito indevido de ICMS, no montante de R$ 1.825,04, através de escrituração de notas fiscais de entrada de emissão própria, no livro de registro de entradas, nas referências de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013, para fim de apropriação de valores a estorno de débito de notas fiscais na conta de energia elétrica, informadas nos arquivos digitais de estorno de débitos da portaria CAT 55, elaboradas pelo próprio contribuinte e entregues ao fisco em atendimento à notificação, conforme indicado no demonstrativo 1. A segunda acusação também é crédito indevido do ICMS, agora no montante de R$ 1.142.101,31, através da escrituração de notas fiscais de entrada, também de emissão própria, no livro de registro de entradas, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013, para fim de apropriação de valores referentes a estorno de débitos de notas fiscais, contas de energias informadas nos arquivos digitais de estorno de débitos da portaria CAT 55, elaborada pelo próprio contribuinte e entregues ao fisco, objeto demonstrativo 2. Terceira acusação é crédito indevido de ICMS no montante de R$ 2.999.160,35, também pela escrituração de notas fiscais de entrada de emissão própria no livro de registro de entradas nas referências abril, julho, agosto, outubro e novembro de 2013, janeiro, fevereiro, abril, agosto, setembro e outubro de 2014, para fim de apropriação dos valores referentes a estornos de débitos de notas fiscais, contas de energia elétrica informadas nos arquivos digitais de estorno com base na portaria 55 de 2004, elaboradas pelo próprio contribuinte, conforme demonstrativo 3. Quarta infração. Também crédito indevido de ICMS no montante de R$ 733.595,43, através da escrituração de notas fiscais de entrada no livro de registro de entrada, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013, para apropriação de valores referentes a estorno de débitos de notas fiscais de conta de energia, com base na portaria CAT 55 e discriminadas no demonstrativo 4. E, por fim, crédito indevido de ICMS no montante de R$ 6,17, por escrituração de notas fiscais de entrada de emissão própria no registro referente ao mês de julho de 2013. Essas são as acusações, senhor presidente. Eu devolvo a palavra. Doutor Fernando, pode iniciar a sustentação oral, por favor. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos, senhor presidente, senhor relator, senhor juiz, representação fiscal. Aqui, de fato, assim, a gente tem essas acusações de creditamento indevido com relação aos demais itens. Tem o item 1.3, que, de fato, se estabeleceu uma discussão de mérito. Para os demais itens, foi alegada a questão da decadência. Eu vou antecipar a discussão de mérito, que foi a questão que foi resolvida na primeira instância favoravelmente, que, inclusive, é objeto do recurso aqui de ofício, das contrarrazões para fins de manutenção do cancelamento.
Só para contextualizar aqui esses procedimentos de creditamento, a Autuada é uma concessionária de energia, então, dado o extenso volume de operações mensais, tem um regime próprio de creditamento que independe da autorização prévia do fisco, né, com base no anexo 18 do regulamento. Esse procedimento ele decorre dos expedientes de revisão das faturas. Então, quando você tem um questionamento do consumidor acerca do montante faturado, abre-se um processo de investigação para confirmar se o faturamento estava correto ou não. E aí o que acontece? Confirmando-se que de fato houve esse creditamento indevido, esse faturamento indevido, aí a concessionária ela emite uma nova fatura com os dados corretos e emitindo uma nova conta de energia com um novo destaque do ICMS. E considerando que nesse prisma teríamos duas faturas com destaque, então a concessionária ela faz o estorno do crédito, né, via EFD, e cabe a ela informar a relação desses estornos nos arquivos da portaria CAT 55. Nesse arquivo da portaria CAT, ela menciona os dados do consumo e do consumidor, a nota fiscal, a conta de energia elétrica que está sendo substituída e a conta substituta, ambas com o destaque. O problema aqui se deu basicamente numa questão temporal. Por quê? Isso aqui, a autuação aqui do item 1.3, que se estabeleceu a discussão do mérito, 99% do valor, dos valores envolvidos, eles se reportam a dois consumidores, né? Consumidores grandes de energia, que é a Gerdau e a Votorantim. O problema foi basicamente o seguinte: eu vou usar aqui o exemplo da Gerdau, mas que ilustra também o da Votorantim, para ficar bem fácil aqui a compreensão. No caso da Gerdau, ela tem o consumo da energia, o caso da Gerdau foi do consumo da energia do mês de outubro de 2013. A nota fiscal, a conta de energia, ela é emitida no mês subsequente, então foi emitida em novembro de 2013, sob o número 829405. Aí, após essa reclamação do consumidor, foi remetida, né, uma nova conta, que é a fatura 931653 de dezembro. Como regra, a concessionária deveria se aproveitar do crédito no mesmo mês em que houve a emissão da nota fiscal substituída. Mas ela não fez esse creditamento no próprio mês, ela fez no mês seguinte. Então, esse é um ponto que não houve prejuízo erário, né? O creditamento se deu no mês seguinte. Nesse cenário, tínhamos na época a questão de que a numeração das faturas elas se reiniciavam do zero, chegando lá no limite de caracteres, elas se reiniciavam do zero. E aí, quando no mês seguinte, ou seja, em janeiro de 2014, quando o fiscal confirmou, né, a correspondência entre a nota fiscal substituta e substituída, a numeração de janeiro de 2014 da nota fiscal 931653 era de um outro consumidor, porque, como eu disse, teve esse reinício da numeração. Então, na concepção do fiscal, o creditamento teria se dado sobre uma nota, não haveria correspondência entre os consumos da nota fiscal substituta e substituída. De fato, essa nota fiscal da mesma numeração da nota fiscal aqui da Gerdau de dezembro, ela era em janeiro de um consumidor pessoa física, o senhor Marcos Figueiredo, com um consumo sobremaneira inferior, e era outro consumidor, enfim, de fato não havia essa correspondência. Mas nesse caso, inclusive mediante diligências que foram estabelecidas na primeira instância, confirmou-se que a empresa lançou os débitos efetivamente sobre as duas notas, então, sobre a nota fiscal substituta e substituída, tem destaque do ICMS com apropriação de débitos sobre esses destaques, né, na EFD, não houve o aproveitamento do crédito no mês de emissão da fatura, ou seja, também não houve aproveitamento de duplicidade. Como ela se aproveitou em janeiro de 2014, não houve aproveitamento em dezembro de 2013. Isso a diligência confirma. Ela vai mais na questão temporal, né, questionando mais a forma do crédito ter sido apropriado do que em relação à própria materialidade do crédito, né? Que aqui essa sistemática de creditamento nada mais é do que uma sistemática para neutralizar esse destaque indevido na nota fiscal substituta, porque você tem lá duas notas fiscais, conta de energia elétrica do mesmo consumo, ambas com o destaque, então o crédito aqui ele assume o papel de neutralizar, de estornar esse débito.
Então, nesse caso, a diligência confirma, né, materialmente a correção do procedimento e, nessa linha, a própria decisão de primeira instância, corretamente, segue nesse mesmo caminho. Eu vou ler rapidamente aqui um trecho da decisão, para que acho que fica bem fácil para compreender a questão. A questão, como se depende da inicial, está na nota fiscal substituta, ou melhor, na falta de correspondência entre essas notas fiscais estornadas e as respectivas notas fiscais substitutas indicadas nos arquivos da portaria CAT, aqui no caso, né? Aí, concluindo, né, ele faz a análise, ele fala assim, entendo haver sinais de que o crédito apropriado pela autuada em janeiro de 2014 tem lastro, muito embora ela tenha feito no mês seguinte aquele que emitiu a nota fiscal substituta, de forma extemporânea. Por esse ângulo, em princípio, não seria o caso de creditamento ilícito. Tanto é que ela, em tese, poderia ter efetuado o devido estorno no mês de dezembro, como sugere a própria a manifestação fiscal de folhas 11.472 ou 11.473. Ou seja, a gente não tem aqui uma hipótese de creditamento indevido. O crédito, ele é ígido, ele foi apropriado de forma correta para fins de estorno. O que a gente tem aí é uma questão temporal dele ter sido aproveitado no mês seguinte. E, novamente, foram lançados débitos sobre as duas notas, não houve creditamento em duplicidade, no mês de emissão da fatura não houve aproveitamento do crédito, inclusive, além da diligência ter confirmado esse ponto, foram juntados os arquivos da EFD desse mês da emissão da nota fiscal substituta para mostrar, substituta, desculpa, para demonstrar que não houve aproveitamento do crédito nesse mês. Então, nesse caso, não houve qualquer prejuízo ao erário, houve um mero diferimento aí no aproveitamento do crédito, ou caso se entenda um crédito extemporâneo, não houve, pelo contrário, esse procedimento não beneficiou a empresa, porque ela poderia ter tomado um crédito no mês anterior e tomou só no mês seguinte. E aqui a gente tem, se é que houve algum equívoco, esse equívoco ele teria uma índole eminentemente formal, né? Porque o crédito, como já foi reconhecido pela própria fiscalização, ele é rígido, é legítimo, e no caso fosse questionado, deveria ser aplicado aqui uma multa de natureza acessória, até por conta do caráter autônomo das obrigações de índole instrumental, com base no artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Então, assim, nesse sentido, a decisão, o primeiro pleito aqui da autuada é para manutenção do cancelamento das glosas dos créditos sobre essas duas operações, da Gerdau e da Votorantim, que compõem praticamente o total dos montantes autuados no item 1.3 do auto de infração. Então, para manutenção desse cancelamento em primeira instância, aí é o objeto central das contrarrazões do recurso de ofício. Com relação ao próprio recurso ordinário da parte, a questão central aqui é a configuração da decadência. De fato, não tem uma discussão de mérito, a discussão ela se centra na preliminar de decadência, aí com base naquela discussão do prazo, né, decadencial do fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte, né? A questão aqui é um auto de infração de creditamento indevido e, na perspectiva da fiscalização e da decisão de primeira instância, deveria ser aplicado 173, até com base na súmula do próprio TIT, né, que fala que o creditamento indevido sempre é sujeito a 173. Aqui a autuada ela discorda dessa posição, porque, havendo pagamento antecipado, pouco importando se parte da apuração ela foi feita, foi liquidada mediante crédito, mas havendo pagamento em dinheiro, e isso é demonstrado também na defesa, juntou-se as dias e os comprovantes de pagamento, e esse fato atrai a regra do 1504. Então, assim, no caso, a súmula do TIT, que determina a aplicação do 173, é quando o contribuinte, de fato, ele se vale integralmente do crédito, porque aí, no caso, não haveria pagamento antecipado. Mas no caso da concessionária, até porque ela faz pagamentos relevantes mensais de ICMS, teve esse pagamento antecipado, então, no caso, aí para fins da aplicação do 1504, que seria suficiente para impor o cancelamento do restante das operações. E isso, de forma subsidiária, também pleiteia-se a revisão do cálculo das multas, né, que se dão sobre aquele valor básico atualizado, então a questão do juro sobre a multa, aquela discussão que já é histórica aqui, e a questão do juro, né? Mas o principal aqui só para reiterar, é a própria questão
do mérito, né, dessas operações da Gerdau e da Votorantim, que foram corretamente canceladas na primeira instância. Então, com base nesses fundamentos, aí, conforme reconhece a própria manifestação fiscal e corretamente reconhecida pela prescrição de primeira instância, pleiteia-se o desprovimento do recurso de ofício e também o caso do provimento do recurso ordinário para fins de cancelamento integral das cobranças. Obrigado. Obrigado, doutor. Algum esclarecimento? Doutor Faisal? Você está no... Não estou ouvindo. Ele está mutado. Desculpem. Doutor Samuel, como o recurso é misto, eu não sei se o doutor Tiago também gostaria, não sei se seria o caso de o doutor Tiago se manifestar ou se... Fica à vontade, doutor Tiago. Sem considerações, doutor Faisal. Ah, tá ok. Obrigado, então, doutor Samuel. Doutor Fernando, parabéns pela sua apresentação, pela sua defesa, né, pela sua comunicação oral. É a primeira vez que eu me deparo com um processo exatamente dessa natureza, né? Peço que, analisando aqui a decisão de primeira instância, os recursos, as provas, né, a sustentação oral foi bastante esclarecedora. Se eu não me engano, doutora Daniela, o ano passado nós tivemos um caso, mas de uma empresa de telefonia, mas não era exatamente no setor de energia, mas tinha alguma semelhança com esse caso aqui. Né? Do seu relatório já me lembrei mais ou menos correto. do caso. Então, doutor Samuel, eu não concluí o meu voto para a sessão de hoje porque eu queria ouvir a sustentação oral. Eu verifiquei aqui no processo que já havia sido feita uma sustentação oral, né, mas no mandato anterior eu não conhecia alguns detalhes. De fato, ficou apenas a questão do item 3 no mérito, porque no restante não houve qualquer prova, né, discussão em relação ao mérito das outras autuações. Só se discute a questão da decadência, efetivamente. E é interessante porque, academicamente, tem uma discussão já há muitos anos sobre a aplicação do 150, parágrafo 4º ou 173, né? Tem a súmula do tribunal, a 9, se eu não me engano. O 173, como todos nós sabemos, é prazo para fazer o lançamento, né? Prazo para realizar o lançamento. Então, exclui-se o ano em que o fato é realizado. Já no caso do 150, parágrafo 4º, é a homologação do lançamento, então depende do pagamento ou da extinção. Então, são diferenças tênues, mas que interferem na contagem do prazo. Eu vou pedir, então, doutor Samuel, para devolver para a pauta, e eu concluo o voto e trago numa próxima sessão, se for possível. Claro, com certeza, entendido, doutor Faisal. Então, a sua solicitação é já para devolver para a pauta, não para você. Correto. Não, acho que já dá para devolver. Então, doutor Fernando, o processo é retirado, né, para finalização do voto do doutor Faisal, e provavelmente volta para a próxima sessão, sexta-feira da semana que vem. Perfeito? Então, estou registrando. Obrigado, doutor Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Então, vou registrar. Então, devolvendo o processo para agendamento da pauta. Processo devolvido, então, julgamento encerrado. Próximo processo, que temos a presença de advogado para sustentação oral, é o da doutora Daniela, um recurso ordinário relativo ao AIN 41.29.211, cujo autuado é Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, em recuperação judicial. Temos a presença do doutor Nasser para a realização de sustentação oral. Doutora Daniela, por favor, faça a leitura da acusação, das acusações, e na sequência a gente passa para a sustentação oral. Tá, doutor Samuel, eu só queria pedir para disponibilizar, para atualizar o relatório no EPAT, mas o processo em nome de a acusada Cajuru, processo número 4.129.299, contém apenas uma acusação,
relativa à emissão de documentos fiscais, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. O estabelecimento de destino denominado José Marcos do Espírito Santo Bruno, microempresa, foi considerado como inapto devido à não localização do estabelecimento. Trata-se de uma acusação que foi mantida em julgamento de defesa e o contribuinte apresentou o recurso ordinário que veio para julgamento a mim distribuído. O processo não sofreu diligências, nem teve nenhum outro andamento fora dos padrões que mereça nota nesse momento. Então, acho que podemos autorizar a sustentação oral, acredito que é o quanto basta para o relatório, doutor presidente. Obrigada. Perfeito, e já está na página para você alterar o arquivo, ajustar. Obrigada. Eu ainda tenho problema aqui com esse multi-desmute do Teams. Pode iniciar a sustentação oral, doutor. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, senhora relatora, demais juízes. Eu serei bem breve, apenas para evidenciar alguns pontos do lançamento que destoam aí do comum. Conforme antecipado, trata-se de um lançamento relacionado à suposta emissão de documentação fiscal consignando destinatário falso das mercadorias, e com base em procedimento administrativo de verificação datado do ano de 2019, sendo que as operações ocorreram entre os anos de 2014 e 2018. Gostaria de chamar a atenção na sustentação oral, especificamente quanto aos elementos de prova constantes nos autos, que há quase 600 folhas de documentação fiscal relacionada às operações, condizente com razão analítica, relatórios de logística, comprovantes de pagamento, contatos com a empresa, itens relacionados à boa-fé, efetivamente, da Cajuru, como emitente da documentação e na negociação em si. Não se desconhece, obviamente, que não se trata de um lançamento vinculado a acreditamento de CMS, e a súmula em si do STJ, enfim. Mas tratam-se de elementos que evidenciam que, de fato, as operações ocorreram, foram efetivamente pagas, as mercadorias saíram da empresa e, de fato, chegaram no local designado, conforme comprovam os canhotos juntados com a defesa das operações em si. Inclusive, os canhotos foram juntados com documentação fiscal retirada do próprio sítio da JUSCESP, referente à empresa José Marcos, que é possível atestar a similitude da assinatura, para isso que nós juntamos, inclusive, que atestaria o recebimento das mercadorias. É importante enfatizar que a legislação tributária, nesse aspecto, não pode alterar a orientação do direito civil, no sentido de que, por exemplo, os canhotos assinados comprovam a efetividade do recebimento da transferência da propriedade das mercadorias. Então, diante de um cenário de lançamento de ofício vinculado à presunção da inexistência e não localização do destinatário em período anterior, situação bastante importante no presente caso, em que há comprovação do recebimento mediante os canhotos, é importante trazer esse elemento de prova como evidenciador de que a presunção está, no mínimo, incoerente com a documentação. E outra questão muito importante do nosso ponto de vista e pertinente é que o próprio lançamento, a fiscalização apontou a existência de fraude, dolo, fraude ou simulação em relação à Cajuru, emitente da documentação fiscal, e que trouxe aos autos todos esses elementos de prova. Sendo que no próprio procedimento de fiscalização da suposto destinatário, consta expressamente a ausência de qualquer indício de fraude. Então, assim, é uma situação peculiar no sentido de que o próprio destinatário, tido como supostamente não localizado, ele não teria agido com fraude, ou dolo, ou simulação, e foi taxado simplesmente como não localizado.
ao passo que o contribuinte que efetivamente negociou, comprova a negociação, comprova os pagamentos, comprova o contato, a saída das mercadorias, é taxado como conduta fraudulenta, dolosa ou simulada. Então, nós apontamos isso no recurso e na defesa também como uma questão bastante incoerente do nosso ponto de vista, né, com o lançamento. Novamente, trata-se de um lançamento de ofício, 142 deve ser observado. A presunção pode ser utilizada pela fiscalização, isso não se discute, entretanto, não pode ser tratada como absoluto, que é o que, do nosso ponto de vista, tem sido observado, e nesse caso deixa bastante evidente. Inclusive, a própria decisão menciona, né, expressamente que não se discute a ocorrência das operações em si, ou a ocorrência do pagamento, a ocorrência das saídas das mercadorias, do transporte. O que se questiona é a informação constante, né, na documentação fiscal como destinatário, sendo que, novamente, trata-se de operações que ocorreram antes do procedimento de fiscalização pelo fisco. Então, isso nos soa bastante incoerente. São pontos que efetivamente demonstram que essa presunção não é de toda correta e que, havendo indício mínimo, né, que compete ao contribuinte a comprovação, deve ser repensado, até porque o lançamento tem que se valer da legalidade obrigatória. Só gostaria de pontuar essas questões, não vou me alongar mais, e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Daniela, alguma dúvida? Podemos ir ao voto. Pode ir ao voto, então, por favor. Bom, senhores, o voto está disponível para leitura. Eu vou ler o voto aqui, tentar fazer um resumo. Embora não se trate de uma decisão muito alongada, parabéns ao patrono pela sustentação oral, foi muito objetivo e claro com relação às matérias e defesa do seu cliente. Vamos lá. Então, como já exposto, trata-se de um auto de infração relativa à emissão de documentos fiscais consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino, contendo apenas uma acusação. Destinatário seria o senhor José Marcos do Espírito Santo, seria a empresa José Marcos do Espírito Santo. Bom, no mérito, o contribuinte alega a boa-fé, né? E sobre isso eu juntei um fundamento que usualmente apresento sobre as situações da boa-fé, a aplicação do julgado em questões, não é? Nas situações onde é alegada boa-fé, a aplicação direta da responsabilidade tributária objetiva do artigo 136 do CTN dá lugar à consideração das provas para identificação se o adquirente teria tomado todas as cautelas dele exigíveis com relação ao parceiro comercial. E aí, neste caso, havendo as cautelas necessárias, o adquirente de boa-fé não seria responsabilizado pela irregularidade constatada posteriormente pelo fisco em relação ao parceiro comercial. E aí é que eu junto as decisões do STJ que vem sendo tomadas, a jurisprudência. No entanto, senhores, entendo que este não é o caso dos autos, né? Aqui nos autos temos uma acusação de emissão de documentos com declaração falsa contra o estabelecimento de destino das mercadorias. Uma vez que, com a declaração de inidoneidade do parceiro comercial, entende o fisco que as mercadorias comercializadas pelo autuado têm destino desconhecido. E aí, nesse cenário, de plano, eu afasto as alegações apresentadas sobre a alegada boa-fé. A responsabilidade do autuado na infração em debate é objetiva. Uma vez demonstradas as infrações, deve ser efetuado o lançamento de ofício, exigindo-se o tributo devido em conjunto com a penalidade combinada. No entanto, ciente de que o tema ainda levanta muitos debates sobre a possibilidade da aplicação da súmula 509, e reconhecendo a possibilidade de aplicação da teoria da boa-fé nas diversas infrações decorrentes de autuações relacionadas à inidoneidade dos parceiros comerciais das empresas fiscalizadas, entendo que esse debate é relevante e devemos travá-lo em algum momento. Sei que já a Câmara Superior, né, aqui abrindo parênteses em relação ao voto, a Câmara Superior tem decidido pela aplicabilidade da boa-fé em situações diversas, que não apenas o creditamento indevido. Até entendo que esse debate é relevante, em algum momento deveremos travá-lo.
No entanto, para que possamos avançar no debate sobre a possibilidade de se discutir se a boa-fé, uma vez reconhecida para os casos de infrações outras que não creditamento indevido, poderia afastar a infração, isso depende que as provas demonstrem a boa-fé do recorrente. No caso, não vou me aprofundar neste debate, nesses autos, porque entendo que não houve a demonstração. E aí, acredito que esse mandato ainda faremos essa discussão, não é, doutor Faisal? Chegamos a começar a debater esse tema na Câmara anterior, não é? O doutor Faisal e a doutora Isabel realmente travamos aí uma discussão interessante sobre o tema e acredito que teremos aí um posicionamento diferente esse ano. No entanto, não é ainda o caso desses autos, onde entendo que não houve a demonstração inequívoca da boa-fé do autuado, né? E então, para que possamos chegar a essa conclusão, faço a análise das provas. Entendo que aqui o autuado não logrou êxito em demonstrar a efetividade das operações nos termos exigidos pela jurisprudência que pretende aplicar. Bom, e aí eu passo a análise das provas. Primeiramente, não foram apresentados quaisquer documentos relativos às negociações ou aos pedidos de compra. Né? Na resposta à notificação do fisco, a recorrente informou que todas as negociações ocorreram verbalmente, com informalidade e sem qualquer prova documental para a negociação, de um grande volume de mercadorias. Não houve a apresentação de documentos válidos para o transporte das mercadorias, que, destaco, segundo os documentos fiscais, são de responsabilidade da autuada. Foram apresentados relatórios de logística, deixa eu só corrigir aqui, foram apresentados relatórios de logística da autuada, os quais nada provam. O assim chamado relatório cuida-se de uma planilha onde constam placas, preciso fazer uns ajustes aqui no voto, placas dos veículos com o nome da empresa, do motorista e endereço do motorista. Essa listagem não é hábil a demonstrar onde as mercadorias eram descarregadas. No entanto, causa espécie ao analisar mais detidamente o documento a constatação de que, na listagem, o endereço do condutor do veículo, placa BWN 9735, é o único usado para o transporte das operações objeto da presente autuação, é o mesmo endereço da suposta destinatária, o que, na melhor das hipóteses, vem a demonstrar que a empresa equivocou-se no preenchimento dos documentos, de modo que não merecem fé. Com relação aos canhotos de transportes apresentados, trata-se de uma listagem de canhotos, né, que não abrange todas as operações, possui assinaturas de diversas pessoas, inclusive do sócio da suposta adquirente das mercadorias, não é? No entanto, não traz, veja, supostamente a assinatura do sócio, né? Mas daquele mesmo que o recorrente alegou que é o que estaria no contrato social da JUSESP do adquirente. No entanto, há diversas assinaturas ali, não é só uma assinatura, e não tem nome, data, nenhuma informação realmente, é uma suposição de que se trata da mesma assinatura. Não tem nome, data, documento, é uma listagem de canhotos assinadas e que não contemplam toda a integralidade das operações. Bom, relativamente aos pagamentos, conforme alegado pelo recorrente, seria integral, destaco que os documentos de folhas 359 a 425 cuidam de e-mails trocados com a Caixa Econômica Federal sobre a posição das cobranças. Porém, não fica claro quais boletos foram pagos e a que notas fiscais se referem. São e-mails trocados com a Caixa sobre a posição das cobranças da carteira de cobranças da empresa. Não fica claro se os boletos foram pagos, se não foram, os valores não conferem os totais dos boletos, é uma coisa difícil da gente entender realmente o que está pago e o que não está. E destaco também a juntada a partir de folhas 426 a 428, de uma listagem que tem aparência semelhante a um extrato bancário, porém não há indicação de qual banco ou conta a que se refere, nem mesmo o período do suposto extrato. A esta listagem segue-se um extrato do Banco do Brasil, de conta em nome da autuada, para o mês de outubro de 2015. No entanto, não estão destacados quais lançamentos são relacionados ao fornecedor tido por inidôneo e quais operações. Para os meses subsequentes, seguem os mesmos blocos de documentos agrupados de forma semelhante. Bom, aqui, o que eu entendi foi que ele fez blocos por períodos, né? Então, eu analisei um bloco, né? E aí, esse bloco eu detalhei, mas são blocos semelhantes para os demais períodos. Bom,
E aí eu trago um voto do... Então, não foi possível, com essas provas, aferir o transporte, a veracidade das operações, o transporte, a negociação, enfim. Quanto à imprestabilidade da juntada dos documentos sem índice remissivo, planilhas que permitam análise por parte dos julgadores. Cito, da lavra do juiz Antônio Augusto Pereira de Carvalho, uma decisão da Câmara Superior. O contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos fiscais arrasta a si o ônus de identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder à acurada análise de natureza técnica do conjunto desses dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os seus resultados e conclusões trazidos pela fiscalização. O julgador não é o patrono do contribuinte, nem seu assistente técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar nos autos, entre mais de uma centena de documentos, os dados que poderiam, em tese, ser a ela favoráveis. Assim, é de se reconhecer que o autuado não trouxe documentos capazes de possibilitar a verificação da veracidade das operações. Para tanto, como sabemos, são exigidos demonstração de negociações, prova sobre o transporte das mercadorias, demonstração da integralidade do recebimento pelos produtos vendidos. Ainda quanto à alegada impossibilidade de que a autuada viesse a suspeitar da condição irregular do seu cliente, quer me parecer pouco provável, uma vez que a empresa José Marcos do Espírito Santo Bruno continha no CADESP a informação de que atuava no ramo de autopeças, com revenda e reparo de veículos automotores, e a autuada trabalha no ramo de comércio de carnes. Supostamente forneceu grande volume de carnes e seus subprodutos para este cliente, que não atua no ramo de alimentos e bebidas ou comércio de carnes ou atividade correlata. Essas operações se repetiram por período superior a um ano, acho que são quase 2 anos de operações com esse parceiro comercial cadastrado como revenda de autopeças. Bom, aí essa é a parte que eu considero principal do voto, que é a parte da análise das provas, não é? Então segue-se a alegação de que os documentos teriam sido emitidos regularmente, aí eu destaco que é a obrigação do contribuinte se atentar ao disposto no artigo 28 do RICMES, sobre a sua obrigação de verificar as condições do parceiro comercial. Alega também a abusividade, a confiscatoriedade da multa aplicada, no entanto, entendo realmente que a confiscatoriedade ela é um critério para o legislador e não para o fiscal de rendas, que apenas aplica a legislação em vigor, né? E quanto à questão dos juros, me vejo obrigada a aplicar as súmulas 10 e 13, questionadas pelo contribuinte, né, vejo-me obrigada a aplicar as súmulas 10 e 13 do TIT, onde considera-se, da Câmara Superior, onde consideramos que os juros estão adequados. Aqui também, novamente, abro um parêntese com relação aos juros, que em breve veremos essas alegações mudarem, não é? Já que com a alta da Selic, em breve voltaremos a fazer os pedidos de 2013, onde pedia-se que não fossem aplicadas a Selic. Mas isso vai ser uma discussão que ainda veremos virar aqui. Enfim, senhores, é isso. Voto pela manutenção integral dos autos, pela manutenção integral da acusação, com base na análise documental das operações. Qualquer dúvida, fico à disposição. Doutor Samuel, eu preciso fazer uma ediçãozinha aqui na parte da análise das provas, tá? Perfeito. Deixa eu verificar se já está na página que você possa fazer a edição. Eu acho que já está. Consta aguardando o registro de voto do relator. Né? Doutora Daniela, eu também fico com a mesma conclusão, né? Assim, examinando os documentos que foram apresentados, o frete não me parece que evidencia alguma coisa, né? Assim, tem a menção nos documentos fiscais de que o frete é por conta do emitente, né? Ou seja, da recorrente, mas também os canhotos assinados, acredito que deveriam ter sido acompanhados de outros documentos para evidenciar esse deslocamento. E acho que mais forte é a questão da prova de pagamento, né? Que você tem ali a relação, extratos, um relatório de contrapartida, que tem o título ali,
mas que eu não consigo identificar para quem que foi, quem são os lançamentos ali, não tem destacado, né? Você ficou com a mesma impressão? Eu fui abrir o microfone e fechei a câmera, desculpa. Sim, doutor Samuel, é que assim, ele não destaca porque assim, o contribuinte aqui, ele vendeu, né? Então, precisamos saber de quem ele recebeu e se recebeu. Nos extratos bancários, não consigo identificar, quer seja pelo valor das operações, que não identifico, também porque são muitas operações, é uma listagem muito grande, então, procurando, ele poderia até ter destacado essa operação para tentar facilitar a nossa análise, é por isso que cito aquele voto do doutor Antônio Augusto, que entendo que cumpria ao contribuinte realmente destacar, mesmo dentro do extrato, com muitas folhas, qual é o pagamento que ele entende ser o pagamento de cada nota fiscal. Cumpria ao contribuinte, né, ao interessado fazer esse cotejo, mas me chama a atenção, doutor Samuel, nesse caso, realmente o fato de que é um volume muito grande de carnes, de produtos perecíveis, alimentos, assim, são carnes, subprodutos de carnes, então embutidos, produtos que demandam transporte em transporte refrigerado. Acredito até que pela listagem de logística dele, o transporte era realmente refrigerado. No entanto, não é qualquer pessoa que está apta a receber 150 quilos de carne num estabelecimento. Esse estabelecimento tem que ser um estabelecimento adequado para receber esse tipo de mercadoria. No entanto, o adquirente possuía cadastro como revenda de autopeças. E não possuía cadastro como distribuidora de alimentos. Distribuidora de alimentos e bebidas, ou açougue, restaurante, qualquer coisa do tipo que se pudesse supor adequado. E, na verdade, no relatório de apuração, que eu não cheguei a aprofundar no meu voto, mas é uma casa abandonada, tal local. Então... tem as fotos aqui. Tem umas fotos, é uma casa abandonada, então... Não sei. Eu realmente acredito aqui que temos uma falta de zelo na averiguação realmente do adquirente, entendeu? Porque no CADESP já está essa informação de que é revenda de carnes, que não é uma revenda de carnes, não é uma empresa que trabalha com alimentos e bebidas, é uma empresa de autopeças, então assim, é um ramo muito distinto. Né? Há outros ramos que poderiam até causar alguma confusão com relação ao vendedor, e aí a gente entenderia, mas nesse caso não entendo que possamos... Acho que é muito claro que ele não trabalha com essa mercadoria, entendeu? E chama a atenção que o adquirente nunca emitiu sequer uma nota fiscal. De nada, inclusive. Nem das autopeças. Entendi. Eu estou satisfeito, doutor Faisal, doutora Luciana, fiquem à vontade. Obrigado, doutor Samuel. Parabéns, doutor Nasser, pela sustentação oral. E a doutora Daniela pelo voto. De fato, nesses casos, eu entendo que a prova precisa favorecer, né, as argumentações da defesa. De fato, a doutora Daniela deixou claro aqui no seu voto e também nas suas manifestações que não houve prova no sentido de demonstrar boa-fé. Então, eu também estou satisfeito, vou acompanhar o voto. Parabéns, doutora Daniela, e parabéns também ao doutor Nasser. Obrigado, doutor Samuel. Doutora Luciana, se quiser falar, fica à vontade. Eu vou acompanhar o voto dela, porque segue a minha linha de pensamento também. Entendi. Doutora Daniela está fazendo os ajustes, perfeito? Já fiz, eu vou só... Acho que eu não registrei, não foi? Isso, Estamos aguardando. O doutor Thiago também fica à vontade, quiser fazer alguma consideração. Sem considerações, presidente. Obrigado. Voto registrado, então encerrando os debates. Verificando o quórum. Falta só a doutora Luciana.
Todos confirmaram presença. Iniciando a votação. É a primeira vez que eu faço online a votação, e daí eu... Deixa eu ver. Fica tranquilo. Aí eu vou precisar de ajuda, hein? Eu vou voltar porque você não está aparecendo aqui. Eu vou voltar. Dr. Faisal já voltou e você não aparece. Então, eu vou reabrir debates. E encerrar debates. E verificando o quórum novamente. E agora você tem que confirmar a presença. Isso. Agora Confirmei. Votação. Agora aparece. Uhum. E aí você tem que clicar. Isso, perfeito. Já aparece aqui. Uhum. Então, votaram por unanimidade em conhecer o recurso ordinário e negar provimento, nos termos do voto da doutora Daniela, relatora. Então, a partir deste momento, doutor Nassi, eu encerro a votação e julgamento do AIM 41.29.211, Jotória Cajuru, Indústria e Comércio de Alimentos Limitado. Muito obrigado a todos. Tenha bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. Julgamento encerrado. Próximo processo, que temos a presença de um advogado da sustentação oral, é a Avon Cosméticos Limitada, AIM 41.30.649, um recurso ordinário de minha relatoria. Já adianto que por outro voto, quero ouvir a sustentação oral, temos a presença do Dr. Caio, eu faço a leitura da acusação e, na sequência, o Dr. Caio pode iniciar a sustentação oral, ok, doutor? Perfeito. Obrigado, senhor presidente. A acusação versa sobre crédito indevido. O contribuinte foi notificado para comprovar a origem desse crédito e, em resposta, apresentou, segundo a fiscalização, arquivos em Excel com uma listagem de notas fiscais para as quais alega possuir direito a crédito em função de pagamento em duplicidade em operações com prêmio e brindes e pagamentos antecipados de prêmios impressos. Na visão do fisco, não restou comprovada a legitimidade do crédito e o contribuinte interpôs recurso diante da decisão de primeira instância, com as alegações como forma de comprovar o direito ao creditamento. Dr. Caio, pode iniciar a sustentação oral, por favor. Bom dia a todos os ilustres julgadores, a representação fazendária. Agradeço ao ilustre presidente e relator Dr. Samuel Rema pela leitura das acusações fiscais. Como bem destacado, o auto de infração lavrado contra a recorrente ele vem a exigir ICMS, multa e juros decorrente de suposto creditamento indevido de GIA em agosto e dezembro de 14, de valores que terão sido lançados no outro campo, campo 50, a título de outros créditos, no campo 57, porque a recorrente supostamente não teria demonstrado a origem dos créditos, apesar de, desde a fiscalização, ter apresentado as planilhas com os cruzamentos que evidenciam o nascedor do crédito. Como bem colocado pelo ilustre relator, as operações que originaram o creditamento tido por indevido são com brindes e prêmios destinados ao consumidor final. A recorrente, quando recebeu esses itens, emitiu antecipadamente notas fiscais com destaque do ICMS, isso é, antes mesmo das suas saídas efetivas, conforme prevê o artigo 60, inciso 2º da 6374. Sendo que, posteriormente, a recorrente emitiu novas notas fiscais com destaque do ICMS no momento da saída efetiva, gerando
os pagamentos em duplicidade. O ponto que eu trago aqui para os senhores, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos de ordem fática e alguns esclarecimentos relativos às preliminares e mérito. Os esclarecimentos de ordem fática. A gente já fez a apresentação de uma impugnação. Aliás, vamos um passo antes. Após a apresentação da impugnação, a recorrente apresentou um pedido pleiteando a juntada das planilhas, e são planilhas com um grande volume de páginas e documentos a elas atreladas, em mídia eletrônica, que justificam o seu direito ao crédito e que já haviam sido juntadas quando da impugnação, mas no formato de PDF. Pedido esse que havia sido indeferido pelo delegado sob o argumento de que elas já poderiam ter sido juntadas em PDF, mesmo após a recorrente ter esclarecido que a juntada nesse formato em PDF desnaturaria a clareza das informações da planilha. A despeito disso, a primeira decisão de piso, em essência, revisitou o que teria acontecido, o que teria ocorrido em sede de fiscalização, deixando de analisar os argumentos e elementos de prova apresentados junto com a impugnação. Foi interposto um primeiro recurso ordinário, demonstrando, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, justamente em razão da falta de análise da farta documentação juntada nos autos. Sobreveio, então, a decisão da terceira colenda turma, que reconheceu a nulidade da decisão e determinou a remessa dos autos à origem para análise da documentação, que teria o condão de validar ou não a tomada do crédito. Os autos retornaram à origem e foi proferida a decisão hora recorrida, que praticamente transcreve ipsis literis a decisão reformada e novamente não analisou a documentação acostada pela recorrente. Pois bem, eu começo a minha sustentação oral pugnando, em primeiro lugar, pelo reconhecimento da nulidade da decisão recorrida em razão da precariedade da fundamentação. Isso porque a decisão consignou como ratio decidente, com toda a vênia acatamento de forma desacertada, que a recorrente não teria apresentado a documentação em sede de fiscalização apta a comprovar o seu direito ao crédito. Nesse ponto, duas considerações são relevantes. A primeira delas é que essa afirmação ela é desacertada, porque as informações foram apresentadas, mas a fiscalização as considerou insuficientes para lastrear o crédito tomado. Então, é diferente a ausência de apresentação e a apresentação de documentação tida como considerada insuficiente para aquela finalidade de comprovação de direito ao crédito. A segunda é que, nesse momento processual, e até como forma de se prestigiar e atender o comando da decisão que foi proferida pela terceira Câmara, o dever é de investigação da documentação disponibilizada, e não de se escusar de fazê-lo sob o mote de que as informações apresentadas à época da fiscalização não seriam satisfatórias. Adiante, a decisão se descola ligeiramente da parte transcrita da decisão de piso que foi objeto de reforma anteriormente, para consignar que a jurisprudência desse TIT demanda que cabe ao contribuinte, que traz grande quantidade de documentos aos autos, demonstrar como esses documentos evidenciam o seu direito. É justamente a mesma decisão que a doutora Daniela trouxe aqui para nós. Só que no caso em comento, no caso anterior. Só que no caso em comento, ora faltam informações pelo que não haveria direito ao crédito, ora elas existem em grande quantidade, supostamente não teriam sido concatenadas de forma a demonstrar o crédito. A gente percebe que tem uma contradição e um esforço argumentativo muito grande de não analisar efetivamente os elementos dos autos, em desprestígio ao princípio da verdade material e ao próprio comando da decisão da terceira Câmara. Para fins didáticos, a recorrente juntou uma planilha basicamente dividida em 4 partes. Para retirar a abstração do que eu estou falando aqui, se os senhores me permitem, eu vou dividir, compartilhar a tela com os senhores aqui para mostrar como é essa planilha que foi apresentada e a clareza das informações nelas dispostas. Então, peço o obséquio de me confirmarem se a tela já chegou para os senhores. Obrigado. Então, como nós percebemos aqui, a primeira parte da planilha, a gente tem a identificação, ela é relativa às notas fiscais dos terceiros ou fornecedores que remeteram as notas para a recorrente. Então, nós temos a informação do número, eu vou dar um zoom, eu vejo vocês se aproximando da tela, eu sei que precisa de um zoom. Obrigado, a linguagem corporal fala bastante. O número da nota fiscal, a gente tem a chave, a gente tem um hiperlink com o PDF, é possível clicar e ser direcionado para a nota fiscal, data de emissão, natureza da operação, descrição do produto, quantidade, valor, base de cálculo, alíquota, enfim. Então, aqui é a primeira perna da operação, o recebimento. A gente tem no momento seguinte
ela se refere às notas fiscais que foram emitidas quando da entrada dos brindes e dos prêmios no estabelecimento autuado, que gera aquele primeiro recolhimento. Então, igualmente, temos aqui todas as informações necessárias para a identificação das notas fiscais, das mercadorias e do valor do crédito em si. A terceira parte da planilha, ela se reporta às notas fiscais que foram emitidas quando da efetiva saída dos brindes e dos prêmios do estabelecimento autuado, que deu origem ao segundo pagamento do imposto. E num quarto momento, também é possível identificar rigorosamente número, chave, PDF, data de emissão, valor do crédito, quantidade dos produtos em si. E num quarto momento, nós temos o cálculo do valor do ICMS a ser restituído, que foi objeto do creditamento pela recorrente. Então, aqui eu peço licença só para reforçar para os senhores que existe o cruzamento das informações e existe a possibilidade de clicar no hiperlink nas planilhas para se ter acesso a cada uma das notas fiscais que estão sendo mencionadas em cada um desses momentos da operação. Ou seja, a recorrente fez um trabalho detalhista e responsável no cruzamento dessas notas fiscais para lastrear o creditamento, e não trouxe na sua defesa uma tabela confusa, uma tabela inócua, com a mera indicação dos números das notas fiscais. O que a gente verifica, de fato, é que a decisão de piso se olvidou do enfrentamento do material probatório posto à disposição. Mas é fato que a recorrente tem 9 documentos anexados à sua impugnação, cada um deles possui uma gama de documentos em planilhas, em especial o documento 2, que se reporta a essa planilha que eu mostrei agora para as senhoras e para os senhores, e são documentos que perfazem mais de 2.000 páginas. Então, existe uma grande quantidade de documentação, mas ela está concatenada de modo a demonstrar a origem do crédito. Nós percebemos que o julgador esmoreceu frente a essa grande quantidade de documentos, mas a recorrente não se olvidou do seu dever de concatenar essas informações. Então, nós entendemos que há diversos precedentes desse tribunal que determinam a anulação das decisões que não analisam as evidências e argumentos relevantes levados aos contribuintes aos feitos sob exame. Adiante, senhoras e senhores, no que pertine à nulidade do auto de infração em razão do vício da motivação indevida inversão do ônus da prova, merece reforma também a decisão recorrida, porque ela basicamente repetiu os argumentos que já haviam sido trazidos na decisão reformada, para trazer de forma lacônica e genérica que o auto de infração estaria revestido de todos os requisitos legais exigidos. Conforme se depreende dos autos, a autoridade notificou a recorrente sem sequer solicitar a apresentação de documentos complementares ou demonstrar que existia qualquer dúvida sobre os argumentos e planilhas que foram apresentados. E nesse ponto, a decisão de piso leva a crer que não teriam sido apresentadas as informações suficientes à demonstração do crédito, mas, na verdade, ele evidencia, tal como agora, que o que acontece é que a fiscalização e o julgador de primeira instância não se dispõem a analisar o conteúdo dos documentos apresentados. Nesse sentido, eu faço menção ao item 37 da decisão, notadamente a parte final da frase que diz: não consta nos autos que ela, a recorrente, tenha apresentado resposta satisfatória à exigência fiscal. Não consta nos autos nenhuma explicação das razões pela qual a documentação apresentada pela recorrente em sede de fiscalização ou pela decisão de origem não se presta ao exame da origem do crédito a ser feito pela fiscalização. Na verdade, isso demonstra que a autuação foi promovida de forma assodada com a finalidade de tentar evitar a decadência que restou configurada no caso. De mais a mais, a própria capitulação da infração é absolutamente genérica, visto que a autoridade fiscal tipifica como fundamentação da autuação os artigos 59, 61 e 63 do regulamento, sem especificar quais seriam os motivos específicos pelos quais os créditos tomados pela recorrente foram considerados inválidos. Ora, esses dispositivos trazem uma gama brutal de situações e não há nenhuma indicação específica de qual seria a que se amoda ao caso sob exame. Sobre esse ponto específico, quedou-se silente novamente a decisão de piso. A falta da descrição clara das supostas infrações e dos motivos concretos da acusação, evidentemente, impossibilita o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. E, ademais, o auto de infração promove, no mínimo, uma indevida inversão automática do ônus da prova e se valeu de presunções sem amparo legal. Esse egrégio tribunal também possui sólida jurisprudência sobre a invalidade de autos como presente, com equívocos e com insuficiência na indicação da acusação e precário conjunto probatório quando da sua lavratura. Quanto ao terceiro ponto
de discussão que eu trago para os senhores e para as senhoras, esse segundo fundamento, né, se conecta com o terceiro, que é a impossibilidade de cobrança ou de glosa com base em mera presunção. Isso porque sequer existe um relatório fiscal circunstanciado que explane as razões de desconsideração da documentação apresentada pela recorrente, mas uma mera presunção da ocorrência do ilícito fiscal. Sobre esse ponto, a decisão trata a presunção tributária como uma ferramenta prevista na legislação de uso restrito, desconsiderando totalmente a estrita legalidade enquanto valor constitucional e legal que vai nortear o nosso direito tributário e a própria atuação das autoridades fazendárias. Nesse sentido, é evidente que a presunção, ela existe, ela é uma ferramenta que está à disposição, mas ela não pode ser usada de forma irrestrita para presumir a ocorrência do fato gerador ou de ilícito fiscal sem um adequado exame, o que implica na violação do 142 do Código Tributário, em total desprestígio ao primado da verdade material e também a própria decisão da colenda terceira Câmara que determinou reanálise das evidências. E adiante também entendemos que a necessidade de reforma da decisão no que diz respeito à decadência parcial dos créditos exigidos. Diz que a lavratura do auto de infração é de 9 de dezembro de 2019, relativo a créditos tomados no mês de agosto e dezembro de 2014. No caso, a decisão recorrida entendeu, com todo acatamento de forma desacertada, que o 154 não se aplicaria às hipóteses de autuação por creditamento, o ponto que o Dr. Faisal trouxe para nós. Uma vez que em tal situação não seria possível a identificação do evento que fixaria o termo inicial da contagem do prazo. Aqui trazendo um pouco emprestado o racional da jurisprudência do egresso STJ, firmada na sede do repetitivo, do recurso especial repetitivo 973733, Santa Catarina, o prazo decadencial para as glosas de créditos escriturais e ICMS também deve seguir a disciplina do 150, parágrafo 4º, nos casos em que o contribuinte tenha efetuado algum pagamento a título de imposto, que pela juntada das dias e da documentação do processo, o resto evidenciado também. Quanto ao direito ao creditamento em si, aqui, enfim, entendo que já trouxe esses pontos para as senhoras e para os senhores quando da demonstração de como foram concatenadas as informações na planilha. E, por fim, entendemos que, no que diz respeito à necessidade de recomposição da escrita fiscal da recorrente antes da cobrança dos valores ICMS, entendemos que, não obstante a decisão de piso não tenha efetivamente analisado esse argumento, ele merece acolhimento, porque a GIA do mês de agosto da impugnação, antes das glosas, indicava um saldo credor de 9 milhões, ao passo que a GIA de dezembro indicava um saldo credor de 53 milhões e meio. Então, esses saldos credores são mais do que suficientes para absorver as glosas perpetradas. E, por fim, também requeremos o afastamento, a minoração das penalidades, da penalidade aplicada, eis que, como lançada, representa praticamente o valor do ICMS exigido, por percentual esse desproporcional e confiscatório, o afastamento do cômputo dos juros com base na 13.918, a despeito de o que vem aí a ser a Selic, que está praticamente superior a esses valores, como bem pontuou a doutora Daniela. Então, como pedidos, ilustres senhoras e senhores julgadores, nós requeremos aqui que seja decretada a nulidade da decisão de piso por ter deixado de avaliar o conjunto fático probatório dos autos, e que seja provido recurso para que seja reconhecida a improcedência total da autuação, seja em razão das nulidades do auto, como em razão do efetivo direito ao crédito tomado. Adicionalmente, requeremos a possibilidade de uma nova juntada das planilhas dos documentos fiscais relacionados em mídia eletrônica, se houve algum prejuízo na análise desses documentos, com vistas a permitir que eles sejam efetivamente apreciados. E pleiteamos também que o caso seja convertido em diligência, se for assim do entendimento das senhoras e dos senhores, para que a fiscalização efetivamente avalie as provas que foram produzidas. Eu agradeço ao tempo que foi dedicado e pela oportunidade de sustentar oralmente perante essa 8ª Câmara. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caio. Ficou bem claro a sustentação oral. Eu não tenho dúvidas, agora estou satisfeito. Se alguém tiver algum esclarecimento, quiser algum esclarecimento, fique à vontade. Eu retiro o processo e já também devolvo, como no caso do Dr. Faisal, já devolvo para agendamento de pauta, então provavelmente entra para a sessão da semana que vem. Tá? Então, se alguém quiser algum esclarecimento, fique à vontade.
Não, da minha parte, eu estou Não, satisfeito, presidente, e estou satisfeita. parabenizo pela sustentação oral, representante da empresa. Obrigado. Não, parabenizo também pelo conjunto e pela forma como ele organizou as provas, assim, está muito organizado as planilhas e toda a digressão dele do histórico da intenção, né? Se até todos num fossem nível assim. de detalhamento muito maior do que a gente costuma, inclusive, pedir quando às vezes a gente chega a devolver processo para contribuinte fazer o acolhimento, o concatenado das provas, e ele desceu aqui num nível de detalhes muito maior do que o que a gente, inclusive, costuma pedir, assim, tá muito... Parabéns, viu, doutor? Obrigado, agradeço às senhoras e senhores pelas considerações. Realmente nós tentamos deixar o trabalho tanto da fiscalização quanto dos julgadores o mais simples e objetivo possível para se concentrarem efetivamente na análise do direito ao crédito. Então a informação tem que ser dessa forma didática, clara, objetiva, de simples compreensão. Nós agradecemos. Só peço um pouco de paciência, porque não sei se é minha internet ou o próprio EPAT que está com um pouco de dificuldade. Eu não consegui ainda nem gravar a sustentação oral. Não estou conseguindo. Vou fechar o EPAT e abrir novamente. Doutor Samuel, só para ciência, para mim aparece como não iniciado o processo. Tá. Perfeito. Para mim ele está encerrado a situação. Para mim também aparece retirado de pauta e encerrado. Ah, já aparece encerrado? Já. Deixa eu ver se o meu atualizou aqui. Vamos ver. Para mim aparece como encerrado, retirado de pauta encerrado. Veja se sua conexão não caiu, doutor Faisal. Pode ter caído, não, seu EPAT? Ah, eu já encerrei, estou reiniciando, inclusive, o Explorer. Já está... Acho que não tem mais nada para fazer nesse processo, não, doutor Samuel. Acho que está ok já. Mas se for o caso, se não constou o registro da SO, doutor Caio, eu faço um apontamento, como se fosse um despacho no processo para constar. E aí, na semana que vem, também faço o registro novamente. Provavelmente, o senhor vai ter que fazer a sustentação oral de novo, porque a gente vai estar com a composição originária da Câmara. Então, aí também a gente aproveita para registrar, mas eu vou checar isso aí. Sem problemas. Não, mas, clicando aqui, está marcando que ele fez a sustentação. Ah, não. Está marcando uma sustentação realizada em novembro. Exato, foi do julgamento do primeiro recurso ordinário. Então a de hoje não foi salva, porque quando salva, ele salvaria por cima a de hoje. Mas aí dá para... Tem solução, não é, doutor Samuel? A própria gravação, né? Fica bom, né? Correto. Registro. Eu ainda não consegui. Eu acredito que o doutor consiga acrescentar um despacho no processo, naquela parte do despacho do presidente. E aí informa aqui. Mas está estranho, não estou conseguindo nem passar aqui a VPN, sabe? Ah, tá. E não é internet porque eu estou com outro navegador aberto e está funcionando. Problema no VPN. Aqui comigo. Eu vou reiniciar o computador, isso sim.
Eu troquei de computador. Vamos agora. Agora tá. Para mim também consta. Agora estou de volta. Para mim constou encerrado também. Então, doutor Caio, de qualquer forma, eu faço um apontamento no despacho da sessão e na semana que vem eu faço novamente o registro da sustentação oral, ok? Perfeito, sem problemas. Estou à disposição. Se os senhores desejarem, senhores e senhoras desejarem novamente com a composição completa a sustentação oral, também totalmente à disposição. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado. Por eventual transtorno. Não, sem o menor problema. A tecnologia, às vezes, gera esses imprevistos. Desejo um excelente dia aos senhores e às senhoras. Até logo. Bom dia, Tocaio. Bom dia, obrigado. E temos, por último, o processo da Volkswagen. É um processo que eu pedi vista na semana passada, a relatoria da doutora Daniela, e era para me manifestar especificamente quanto à questão da decadência. Eu já vou disponibilizar o voto para os senhores. Então, é o AIN 4129619, autuada Volkswagen no Brasil e Indústria de Veículos Limitada.
Já registrei. Então, acho que todos já têm acesso ao meu voto. Então, são 3 acusações, todas de mesma natureza. Elas versam sobre falta de pagamento de imposto, cada um na sua fundamentação, mas as 3 são de falta de pagamento de imposto. Essas operações foram acobertadas por documentos fiscais emitidos pela recorrente e devidamente escriturados em seus livros fiscais, o que é fato incontroverso dos autos. Tem-se, portanto, que a recorrente levou ao conhecimento da Fazenda Estadual a ocorrência dos fatos que ensejaram a incidência do imposto de que trata o AIM. Então, faço toda essa abordagem, justamente como eu falei, para me manifestar tão somente quanto a questão da decadência. No presente caso, a recorrente não deixou de recolher ou declarar o ICMS relativo aos períodos a que se refere o AIM. O que se tem é recolhimento com insuficiência em decorrência do tratamento aplicado a determinadas operações como não tributadas. A recorrente entendeu, ao praticar essas operações, que tais transações não estavam sujeitas à incidência do imposto. Mas, no global, na apuração global, o contribuinte, de fato, quando apresentou saldo devedor, fez o pagamento do imposto. Em alguns períodos, apresentou saldo credor. Ademais, a apuração do ICMS é resultante de confronto entre débitos e créditos em um determinado período, o qual compreende a realização de diversas operações de entrada e saída, de modo que uma operação específica não pode, portanto, ser isolada no intuito de aferir se tal transação, isoladamente, conta ou não com o pagamento do imposto, pois tal entendimento resultaria na subversão total da sistemática de pagamento do imposto, conforme o princípio da não cumulatividade. Ou seja, para fins de determinação de qual regra decadencial deve ser aplicada ao caso, deve ser identificada a existência de pagamento do ICMS de forma global no período, e se os fatos que ensejaram a incidência do imposto foram noticiados pelo contribuinte ao fisco. No presente caso, como já dito, as operações a que se refere o EM foram noticiadas pela recorrente ao fisco e houve pagamento do imposto, conforme conta fiscal contida nos autos. Ademais, a conduta da recorrente não se enquadra nas situações de dolo, fraude e simulação, que afasta a contagem do prazo decadencial pela regra contida no 173. Sendo assim, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, reconheço a decadência relativamente às operações praticadas entre 1º de fevereiro de 2015 e 13 de dezembro de 2015, haja vista que a ciência do AIM se deu em 13 de dezembro de 2019. No mais, ou seja, em relação ao período não abrangido pela decadência, acompanho o bem elaborado voto proferido pela ilustre juíza relatora, doutora Daniela Nogueira. Desta forma, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento. Em resumo, o meu voto é pelo conhecimento da decadência parcial, nos termos do 150, pois entendo que não é caso de fraude, dolo ou simulação, e o contribuinte noticiou os fatos que ensejaram o imposto reclamado, noticiou ao fisco. Esse esclarecimento faço justamente porque o outro entendimento contrário pela aplicação do 173 é que deveria haver pagamento, né, ou pagamento parcial relativamente a essas notas fiscais. Eu entendo que não. Eu entendo que aí deve ser considerada a apuração de forma global, globalizada, porque seria quase que, se a gente exigir nesses casos que haveria em relação a essas notas específicas, a obrigatoriedade de pagamento parcial, a gente nunca teria o 150 nessas situações, né? Porque o contribuinte, ele praticou o fato, emitiu as notas e entendeu que essas operações não estavam sujeitas ao imposto. Então, por óbvio, essas operações você não vai ter o pagamento relativo a nenhuma parcela. Essas operações não ensejaram o pagamento do imposto. Então, por esse esclarecimento, por esse entendimento, eu entendo que, no presente caso, a contagem da regra do prazo decadencial deve ser feita pelo 150, parágrafo 4º. Mas respeito, né, com todo o devido, o respeito à posição da doutora Daniela, que é pelo 173. Bom, doutor Samuel, como fui relatora do caso, né, eu vou manter o meu voto, tá? Porque mantenho o entendimento realmente no sentido de que bom, o CTN, quando ele se refere
ao pagamento por homologação, ele se refere ao fato gerador. Então, precisa haver um pagamento, ao menos parcial, relativamente àquele fato gerador. E aí a gente analisa a questão da decadência por fato gerador. Então, o raciocínio do doutor, no meu sentido, seria exatamente esse, assim, no sentido de que na emissão de documento fiscal, consignando a operação como isenta, uma operação tributada, esta operação nunca se calcularia a decadência pela regra do 150, parágrafo 4º, exatamente porque, uma vez emitido este documento fiscal como sendo de operação isenta, ela nunca se enquadraria nessa regra, ela sempre cairia na regra da contagem a partir do ano seguinte, lá do 173. Então, mas entendo o raciocínio do doutor, no sentido de que não havendo fraude e simulação, como ele escriturou os documentos fiscais, mas é o raciocínio contrário, né? Eu exatamente o ponto, né? De que, então, pela tese defendida pelo doutor, ele só alteraria o termo inicial da contagem da decadência caso ele não escriturasse os documentos fiscais. Eu realmente entendo que a contagem é feita por operação, então o mesmo contribuinte, se ele escriturar uma nota fiscal e ele não escriturar uma nota fiscal, ele vai ter contagens em prazos diferentes, mas é um raciocínio interessante também, respeito o posicionamento, mas vou manter meu voto, doutor Samuel. Perfeito, entendi. Doutor Faisal, doutora Luciana, fiquem à vontade. Doutor Samuel, desculpa, por se tratar de matéria de direito, eu queria gravar uma manifestação da representação. Liberado, pode solicitar, doutor Tiago, eu já autorizo aqui. Doutor Samuel, essa discussão é interessante, inclusive, de uma forma ou de outra, reflete no processo da minha relatoria que teve a sustentação oral hoje, né? São casos que têm suas particularidades, suas peculiaridades. Nós já discutimos, né, doutora Daniela, no mandato anterior também, alguns casos. E vejam, olha só, eu costumo citar o professor Paulo de Barros e o professor Eurico, da GV, e o próprio professor Roque Carrasa, né, que eles procuram separar as duas situações, embora nem sempre essa separação fique tão clara, né? O 173 como decadência do direito de constituir o crédito tributário, e aí então conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte, e o 150 parágrafo 4º, engraçado que eles não falam em decadência especificamente, eles falam em homologação do crédito que foi pelo contribuinte realizado, né? Ou o contribuinte em cumprimento de obrigações acessórias, fazendo às vezes do Estado, informa ao fisco a base de cálculo, apuração, paga o imposto e fica sujeito à homologação. Então, dentro da linha do que o doutor Samuel disse, né, quer dizer, considerando que ele prestou as informações, que ele pagou o imposto, esse lançamento por ele realizado estaria homologado e, portanto, não mais passível de alteração a partir do momento em que flui o prazo do parágrafo 4º da 150. Então, eu entendo nesse caso, doutor Samuel, que, inclusive, tem decisão da STJ nesse sentido. Então, eu entendo nesse caso que eu vou acompanhar o seu voto. Então, vou acompanhá-lo no seu entendimento em relação à aplicação da decadência. Perfeito, entendi. Doutor Tiago também já registrou a manifestação. Você quer comentar, doutor Tiago? Sim, um comentário rápido e apenas ler a parte final. Eu reproduzo nela aqui as súmulas 555 e 436 do STJ, que acho que até a doutora Daniela citou no voto dela, né? E aí eu faço um comentário específico sobre o tema, né, na parte final. Além disso, o artigo 35 da Lei 6374, reproduzido no 58 do RICMES, diz que o lançamento do imposto é feito nos documentos e nos livros fiscais com a descrição da operação ou prestação. Assim, note-se que o lançamento é feito nos documentos e nos livros fiscais, onde a autuada registrou que o imposto a pagar seria 0.
Ainda, note-se que... Tem alguma coisa errada aqui? Que o lançamento do imposto é feito em relação a cada operação e não em relação ao montante global de operações. Nessa esteira, não se pode perder de vista que o lançamento é um ato de constituição do crédito tributário em relação a cada operação, gerando débitos de ICMS. E não se confunde com a apuração, que é um procedimento de extinção do crédito tributário por meio do confronto global de débitos e créditos de ICMS. E que o Instituto Jurídico da Decadência diz respeito ao lançamento e não à apuração. Portanto, entendemos que não ocorreu a decadência e que é correta a autuação ao verificar a falta de pagamento do ICMS em relação a cada operação objeto do AIM. Essa é a nossa manifestação que submetemos à Colém da Câmara. Só isso, presidente. É o entendimento mais na linha da doutora Daniela. Entendi. Meu entendimento também segue a linha da doutora Daniela, principalmente com base nessa súmula do STJ 555, e eu acho que é 1731 mesmo. Entendi. Perfeito. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram a presença, iniciando a votação. Todos votaram, então, conforme já mencionado, a doutora Luciana acompanhando a doutora Daniela e o doutor Faisal acompanhando o meu voto vista. Então, o resultado ficou pelo conhecimento do recurso ordinário e seu parcial provimento. Então, pelo cancelamento parcial do AIM, em virtude do reconhecimento da decadência relativa a um determinado período e, no mais, mantida a acusação nos termos do voto da doutora Daniela, relatora do processo. A partir deste momento, declaro encerrada a votação e julgamento do AIM 41.29.619, autuado é Volkswagen no Brasil, Indústria de Veículos Limitada. Então, o julgamento encerrado e tem que informar o voto vencedor. Então, a questão antecedente, conhecido integral, voto de mérito parcialmente provido. E o voto condutor, voto de vistas. Feito. Então, encerrando o julgamento. E na sequência, todos com situação de julgamento encerrada, encerrar a sessão de julgamento. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 18 de fevereiro de 2022. Os senhores já podem visualizar a ata. E o doutor Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação.